Pessoal, os apoiadores do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro colocaram uma espécie de apelido nos militares que prestam continência, ou seja, que servem a forças de esquerda, ou seja, comunistas, né? E aí, o apelido é melancia. Por que melancia? É verde por fora, ou seja, patriota por fora, defende a bandeira verde e amarela por fora. E por dentro é vermelho, ou seja, é um belo de um comunista. E essa situação foi levada ao Congresso Nacional durante a oitiva do general Gonçalves Dias. Então, eu vou entrar nesse assunto e outros assuntos que a gente vai conversar, mas coloca aqui no comentário. Você consideraria G. Dias como melancia? Sim ou não? Você acha que os militares que apoiam o atual governo Lula são caracterizados como melancia ou não? Coloca no comentário que é importante. Enquanto você comenta aí também, não esquece de dar o like. Se não for inscrito, inscreva-se também no canal. Vamos lá. O que eu preciso explicar para vocês? Vou trazer para vocês uma matéria do Terra Brasil Notícias. Ontem eu fiz críticas à atuação dos parlamentares que fizeram o seguinte: levaram melancia para criticar o G. Dias, ou seja, para fazer uma espécie de protesto contra o Gonçalves Dias chupando melancia dentro do salão da CPI do MST. Eu fiz críticas a isso. Eu falei que a postura dentro de um plenário, dentro de uma CPI, deve ser uma postura muito mais de probidade do que esse tipo de ação. E aí eu fui criticado. Teve alguns comentários que, vou deixar de te seguir, não concordo com você. E eu respeito. Quem não gosta do meu conteúdo tem que deixar de seguir mesmo, tá? Eu já disse para vocês muitas vezes, a minha intenção aqui não é te mudar, é expor as minhas ideias da forma que eu realmente penso. Porque se você pensa como eu, a gente tá junto, sabe, numa causa, numa defesa. Se você pensa diferente de mim, mas fica aqui no canal e debate, discute, você está exercendo a democracia e você é muito bem-vindo aqui no canal. Agora, se você acha que não tem que debater e que realmente o conteúdo que eu produzo é ruim, eu não estou aqui para agradar um lado ou para agradar o outro, eu estou aqui para falar a verdade, para ter aquelas pessoas que pensam como eu, sabe? Então, eu não me importo literalmente se você não gosta de sair do canal, é um direito que você tem, eu respeito a sua opinião. Mas por que eu estou falando isso? Olha essa matéria que saiu hoje, tá? Depois, sabe, quase 24 horas depois do meu comentário. E olha que o Terra Brasil Notícias é um site bem apoiador do ex-presidente. Tanto é que o slogan dele é Deus acima de tudo e de todos, tá? Então, é um site que põe muitas matérias aqui de direita. Briga por melancia atrasa depoimento de G. Dias na CPI do MST. E aqui o próprio site faz críticas. Rolou uma briga, rolou baixaria, foi o próprio presidente, Coronel Zuco, teve que chamar a atenção dos deputados de oposição que, de certa forma, se você convoca um depoente, ele está lá como testemunha, para depor como testemunha. Você tem que ter respeito a essa pessoa, por mais que você não gosta, por mais que você ache, eu acho que ele é melancia, mas não é hora de tratar essa pessoa com desrespeito. Então, eu reitero aqui e falo que a matéria aqui também concorda comigo e você. O que você acha? Você acha que tem que ser desrespeitoso mesmo? E esse tumulto que fez perder quase uma hora da CPMI não poderia ter sido muito mais aproveitado buscando informações, buscando dados relevantes e informações sobre o G. Dias e MST? O que você pensa sobre isso? Coloca no comentário. Eu sou sempre a favor da democracia e do respeito, tá? E esse é o meu ponto de vista. Mas acho que deveria ter sido pressionado sim. O general Gonçalves Dias deve muitas, mas muitas explicações à sociedade brasileira. E não é comendo melancia na frente dele que isso vai ser resolvido. Esse é o meu ponto de vista. Vamos lá. Matéria do jornal Metrópolis. Olha só o tamanho da hipocrisia dessa turma, né? Ex-genro de Lula faz lobby em Brasília e voa em jatinho da FAB. Isso aqui nenhum esquerdista vai criticar, tá? O Marcelo Sato, que foi casado com a Lurian, ele é sociólogo e ele montou uma empresa de consultoria de captação de verbas públicas. E agora, depois que o Lula ganhou, a empresa vai de vento em popa. Tem até um filho do Lula que a crítica sobre ele é que ele era
zelador de zoológico e de repente ele ficou milionário. É um prodígio, um expert. E agora o ex-genro do Lula está querendo se tornar um expert e prodígio também. O que o captador de recursos faz? O fato dele ser genro do Lula, ex-genro do Lula, não ajuda em nada, tá? Não muda nada. Mentira, eu tô sendo irônico. Ajuda muito. É a peça-chave. Ele, como sociólogo, ele vai num certo ministério e fala, olha, tem uma ONG que está precisando de um dinheiro aí, R$1 milhão. Eu vou fazer a captação, eu quero 10, 5, 20%. Aí você passa R$1 milhão para ele, eu faço um contrato com a ONG me paga um dinheiro sobre isso. Bonito, né? Aí o cara é genro do Lula. O que você acha sobre isso? Pode até ser legal. Moral? Aí eu já não sei, né? Lembra das críticas sobre o Renan Filho, que utilizava também a influência do Bolsonaro para fazer negociações com o carro que a mídia noticiava o tempo todo? Se comprovado, tá errado. Mas engraçado que a mídia não trata da mesma forma, né? Então tá aqui o tamanho da hipocrisia dessa turma. Só que aí é interessante, olha só essa matéria da Folha de São Paulo. Sempre existe uma luz no fim do túnel e sempre existe alguns parlamentares que têm, alguns jornalistas que têm a mente mais aberta um pouco. Olha o que a Folha de São Paulo pensa sobre o governo Lula. Acha que é uma vanguarda do atraso. Lula quer reeditar crédito a empresas que gerou calote de 1,1 bilhão no BNDES. Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, e Luiz Inácio Lula da Silva. Vanguarda do atraso. Longe dos holofotes mais potentes de Brasília, órgãos importantes do governo federal com sedes no Rio de Janeiro vão se convertendo em bunkers da gestão Luiz Inácio Lula da Silva para abrigar ideias econômicas emboloradas ou equivocadas numa espécie de vanguarda do atraso carioca. Na semana passada anunciou a indicação do economista Márcio Ponche, o cara que critica os Estados Unidos, o cara que critica o PIX, o cara que queria colocar um imposto de renda de mais de 60%. Enfim, esse é o governo Lula e aí não tem como a coisa dar certo. Olha lá, tem mais uma matéria que a gente precisa discutir agora, que eu acho bem interessante. O pessoal tá caindo, matando em cima do Tarcísio. Eu tô fazendo muitas defesas do Tarcísio aqui, porque eu concordo com ele, eu acho que a gestão dele tá boa. Gestão Tarcísio abre mão de 10 milhões de livros oferecidos de graça pelo MEC por material digital. Então estão criticando demais que o Tarcísio não quis aceitar os livros do MEC. Né? Pela primeira vez, as escolas estaduais de São Paulo não receberão os livros didáticos do Ministério da Educação, que compra obras das instituições de ensino de todo o país há décadas. O secretário de Educação paulista, Renato Feder, resolveu abrir mão de 10 milhões de exemplares para os alunos do Ensino Fundamental 2, que vai do 6º ao 9º ano. No ano que vem, para usar apenas o material digital. Parabéns, Tarcísio! Desinchar a máquina pública, evitar corrupção. Aqui não é Tarcísio que fica roubando merenda de escola, não. É outro sistema. Mas hoje... mas digital. Me fala um adolescente hoje, que está falando do ginasial aqui, né? Do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Me fala um adolescente que não tem um celular para ler o conteúdo digital hoje, que não tem acesso à internet. A própria escola fornece. Então tá de parabéns o Tarcísio. E outra, vamos lembrar uma coisa. O Tarcísio resolveu colocar o próprio conteúdo. Tanto é que aqui em São Paulo eu estou muito orgulhoso, porque vai ter ensino de educação financeira. Enquanto o governo PT quer voltar com a educação sexual. Você lembra do vídeo que eu coloquei da professorinha pura, muito pura, colocando um pipil de borracha no aluno e ensinando como que coloca a camisinha com a boca para os alunos? Você lembra do vídeo que eu coloquei para vocês? Foi gravado em 2019, se eu não me engano, mostrando uma aula de educação sexual. Pois é. Parabéns, Tarcísio. Eu também não pegaria o conteúdo de ensino do governo federal, não. Vamos lá. Outra matéria que a gente trata de hipocrisia aqui, ó. Matéria do jornal O Globo. Entrevista.
Lula está muito devagar e o exército cruzou os braços, diz Davi Copenaua sobre a crise Yanomami. Líder xamã do povo Yanomami, Davi Copenaua, não poupou críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao exército 6 meses após o decreto do estado de emergência instaurado na maior terra indígena do Brasil. Uma combinação de crise na gestão da saúde, o aumento do garimpo levou à tragédia sanitária com quadros graves de desnutrição de crianças e sequência de mortes que chocaram o país. Pois é, né? E aí? A mídia vai começar agora a dar a eloquência deles, chamando o Lula de genocida, de matador de Yanomamis, de extermínio Yanomami, porque tem 6 meses. E os próprios Yanomamis falam que todos os dias tem gente que continua perdendo a vida. É hipocrisia que chama, não é? Pois é hipocrisia mesmo. Ou seja, criaram uma Aue, e aí é a grande questão da narrativa. Pelo amor de Deus, gente, como essa narrativa é torpe. A questão dos índios Yanomamis tá do mesmo jeito, uma incompetência generalizada, as ONGs levando milhões e milhões, a CPI das ONGs tá rolando. Vai assistir a CPI das ONGs para você ver o que tá rolando na CPI das ONGs. É só roubalheira, é só dinheiro público indo para bancar essas ONGs e denúncias aqui da Silva e o Ayampi para você ver que um cogumelo que custa R$60, um cogumelozinho, é explorado e vendido por ONGs. E os índios não veem um centavo, estão morrendo. Pois é o Brasil da hipocrisia. É um Brasil que realmente deixa a desejar, sem precedentes, o Brasil que nós vivemos hoje. Por fim, mas não menos importante, eu não queria deixar o vídeo extenso, mas eu preciso fazer uma publicação aqui do Fernando Feriado, ou seja, Fernando Holliday. O menino é bom, tá? O menino é inteligente pra caramba. A Damaris colocou aqui num comentário, mas eu amo esse vereador. Eu quero que você entenda o que é desfazer um discurso e uma narrativa que não coaduna com a verdade. Dá uma olhada no que aconteceu nessa discussão democrática aqui. Dá uma olhada. Operações como essas, nas favelas, nos nossos territórios, a gente está falando quase sempre de homens negros, de jovens negros assassinados, num país que não existe pena de morte. Vamos lá. Eu quero explicar para vocês o porquê que eu coloquei esse vídeo aqui e eu simplesmente vou ouvir calado. Porque nós estamos falando do caso do Tarcísio, dos policiais, da atuação dos policiais aqui. É uma mulher negra e tem aquele negócio do lugar de fala. Então, eu queria que você ouvisse alguém que é negro, que é gay, que é de direita e que sofre racismo e homofobia o tempo todo, que é ameaçado de morte, que é o Fernando Holliday, dando a resposta adequada. Acho que eu não me encaixo para dar essa resposta, porque realmente não tem um lugar de fala aqui, mas o Holliday tem. E aí, eu quero dar o lugar de fala do meu canal pro Holliday, tá? E eu queria que vocês ouvissem aqui. Meu primeiro pronunciamento, eu venho tratar também das operações que têm ocorrido no litoral do estado de São Paulo com a nossa Polícia Militar e que aqui a vereadora do PSOL, Elaine do Quilombo, se referiu. E eu não poderia deixar de falar desta operação, porque a vereadora do PSOL, como é comum, aliás, nesse partido, se referiu ao final do seu discurso dizendo que as maiores vítimas da operação, ou as maiores vítimas da polícia, é a população preta e pobre de São Paulo e das periferias do nosso estado. Eu não sei que população preta e pobre a vereadora Elaine conhece. Eu não sei que população preta e pobre ela convive. Mas eu sou preto, eu sou de origem pobre, e todos os pretos pobres com quem eu convivi foram e são pessoas honestas. Não são pessoas que sobem e descem morro com fuzil nas costas, não. São pessoas que sobem e descem morro com marmita nas costas. Não são pessoas que andam para um lado e para o outro com tijolo de maconha.
São pessoas que andam com tijolo de barro, que constroem casas, e não pessoas que sustentam e alimentam o tráfico. Preto e pobre não é sinônimo de bandido. Isso precisa ser dito de forma muito clara. O que a vereadora fez aqui nada mais foi do que a manifestação do mais puro preconceito do qual a esquerda está acostumada. É associar pobre e preto à bandidagem. Eu cresci na periferia e nunca fui parado pela polícia na minha vida, porque não andava pelas ruas da favela com fuzil, porque não andava com droga no bolso, e porque tinha consciência das companhias que eu tinha. Na minha família, ninguém nunca foi vítima de uma bala da polícia, porque tinham decência e dignidade, como a maioria das pessoas que vivem na favela. Há pessoas inocentes que morrem na periferia, há sim, mas não é por causa da polícia. É por causa de ideologias como a do PSOL, é por causa de autoridades como as que tem no PSOL, que vitimizam o bandido e condenam aqueles que tentam proteger as famílias brasileiras. Daqueles que condenam a polícia. A operação que ocorre agora no litoral, ela é mais do que necessária. Porque, como comentava agora com o Coronel Salles, nós estamos falando de um local próximo ao Porto de Santos, que é uma das principais rotas do tráfico internacional. E isso eles não falam. E isso não se discute. O que se discute é a truculência da polícia. Mas não se discute as armas pesadas que o tráfico tem à sua disposição. Não se discute a violência com que eles recebem a polícia na periferia. Não se discute os policiais, pais de família, mortos quase que diariamente por conta dessa bandidagem. Como disse o ministro dos Direitos Humanos, é preciso ter limite, sim. Mas é preciso ter limite à cara de pau daqueles que têm a coragem de, do alto do seu mandato popular, defender o bandido ao invés de defender o trabalhador. Obrigado, presidente. Enfim, acho que se eu não tenho lugar de fala aqui, tá tudo bem. Eu tô muito bem representado pelo Holliday, que tem seu lugar de fala. E é isso aí, falou tudo que eu penso, verdadeiramente o que eu penso. O cidadão que trabalha, o trabalhador, esse é quem merece o respeito das autoridades. O trabalhador é o policial, não é o bandido, não é o traficante. Agora você se coloque no lugar do policial, com um 38, velho, enferrujado na mão, um colete que quando falta um material de qualidade, enfia um isopor lá dentro, porque aquilo é uma verdadeira porcaria. Uma viatura que, se você entra na viatura que não é blindada, se você numa perseguição estragar a viatura, você é obrigado a ressarcir o Estado, e aí tem que contratar um advogado para pagar a sua defesa. Essa é a vida do policial. Aí ele entra num lugar dominado pelo tráfico, com um sistema de inteligência que o tráfico tem, com um fuzil AR-15 na mão, com um lança-granada, um sniper. E um trabalhador, pai de uma criança de 3 anos, tem sua vida ceifada, e uma cabo leva tiros nas costas, alvejada com tiros de fuzis, enquanto está com a merreca de um 38 no bolso. E aí o problema são as câmeras dos policiais, e o problema é a truculência dos policiais. O problema nunca é o bandido. Ah, bandido. É uma vítima da sociedade. Pois é. Enquanto existe pessoa que acredita nesse discurso, existe gente que paga com a própria vida na mão da criminalidade. É simples assim. E o sangue dessas vidas estão na mão de cada um desses deputados eleitos que criam leis para defender bandido, desses vereadores, desses
gestores que são eleitos ou contratados ou cargo de confiança, que na hora de fazer o certo, na hora de defender o cidadão, vai lá e põe o bandido num altar. Pois é, o Brasil não é para amadores. Grande abraço.